teria que ser glorioso. Porque nós fomos unidos à cabeça que está no céu de modo orgânico. Cristo é a cabeça entronizada. A igreja é o seu corpo de muitos membros na terra. Não poderia haver uma glória na cabeça e outra no corpo. Agora, isso no que concerne a consumação do propósito de Deus e o que Ele fez em Cristo. Vamos usar uma figura para tentar entender na experiência o que isso significa. Poderíamos dizer assim: um grande parto cósmico está ocorrendo. Há 2000 anos atrás, a cabeça apareceu. Em todo parto normal, essa é a ordem, não é? A cabeça vem primeiro. Então, nesse grande parto universal, a cabeça já apareceu, até o pescoço. E essa cabeça já ocupou o seu lugar de glória, seu lugar à destra da majestade nos céus. Ele tem já subordinado a si todos os seus inimigos. Mas, Paulo escreve assim aos Efésios: convém que ele reine. Ele já reina. E convém que ele reine, até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Aquele grande capítulo chamado de a menção completa sobre a ressurreição, que é 1 Coríntios 15, mostrando o nosso lugar ali, com Cristo. Se Cristo ressuscitou, nós com Ele seremos glorificados. Se Cristo ressuscitou, nossa esperança é segura, nossa fé é segura. Então, no que concerne a experiência cristã, nós podemos comparar esse parto cósmico. A cabeça já está lá, a cabeça já está entronizada, a cabeça é glorificada. E agora o que ocorreu? Naquele dia, há quase 2000 anos atrás, quando o cabeça foi glorificado, ele fez algo. Muito importante compreendermos isso. Ele derramou seu espírito a partir da posição entronizada. Ele não derramou seu espírito no seu ministério terreno. Ele apenas poderia derramá-lo a partir do trono, da sua posição de sumo sacerdote que vive para interceder por nós. Então, quando nós falamos da cruz de Cristo, esse termo, a cruz de Cristo, segundo a Bíblia, ele reúne muitos eventos. Nós não estamos falando apenas da morte. Podemos dizer que, em termos gerais, quando nós falamos a obra da cruz de Cristo, nós estamos falando desde a sua encarnação. Se ele não se encarnasse, não poderia haver a sua morte expiatória na cruz, é claro. Então isso inclui a sua encarnação, o Verbo se fez carne, inclui a sua vida santa, provado e provado, tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Inclui a sua morte substitutiva e também sua morte inclusiva. Quando ele morreu, nós que cremos e que estamos unidos a ele, morremos com ele. Por isso sua morte é poderosa em nós. Se a sua morte foi o rompimento dele com tudo aquilo que era contrário a Deus, à ordem de Deus, à vontade de Deus, ao propósito de Deus, o mesmo significado para nós. Nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, é uma experiência dele, e quanto a nós andamos em novidade de vida. Viu? A correspondência entre as duas experiências. Ele ressuscitou e nós andamos em novidade de vida. Porque nós morremos com ele, fomos sepultados com ele e ressuscitados com ele. E ainda não terminou aí. Efésios 2 vai dizer que nós estamos também assentados com ele nos lugares celestiais. Irmãos, essa é uma posição que envolve realidade espiritual. Por favor, preste atenção nisso. É uma posição que envolve realidade espiritual. A realidade espiritual, ela é independente de qualquer tempo. Independente de tempo e de espaço. Ela não é temporal e ela não é geográfica. Ela é espiritual. Louvado seja o Senhor. Então, por causa dessa realidade espiritual da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, da entronização de Cristo e do derramamento do seu Espírito, nós podemos entrar na realidade espiritual. Vamos dizer assim, no mundo da realidade espiritual, que é tão palpável para nós, tão real para nós, que é o ambiente no qual vivemos. Nossa vida é espiritual. Nós não somos carnais, nós não somos mundanos,
Nós não vivemos dependendo de coisas, de circunstâncias, ou não deveríamos. Nossa vida é sobretudo espiritual. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso aconteceu conosco quando nós fomos regenerados. Nós não víamos nada, nós éramos cegos, ignorantes, destituídos de relação com Deus, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações. Efésios capítulo 4. Então esse éramos nós. Mas nós entramos pela fé, dom de Deus, pela habitação do Espírito Santo, no mundo da realidade espiritual. Nele vivemos, nele existimos, nele nos movemos. Cristo é a nossa vida, Paulo vai dizer aos Colossenses. Ainda nesse mesmo trecho, Colossenses 3, ele vai dizer: por isso, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Porque nós estamos com Ele assentados nos lugares celestiais. Irmãos amados, isso não é apenas fato histórico, é também fato histórico. Houve um dia específico que a partir de Betânia, o nosso amado Senhor, o Verbo encarnado de Deus, figura histórica, o Deus homem, ele foi entronizado. E aquele é o dia da ascensão do nosso Senhor. Eles o viram, eles testemunharam, eles ouviram uma promessa da boca daqueles anjos que estavam ali, dizendo: esse mesmo varão, esse mesmo que dentre vós foi ascenso ao céu, assim virá, do mesmo modo que o viste subir. Histórica ascensão do nosso Senhor. Então, as epístolas do Novo Testamento, principalmente Efésios, Colossenses e Hebreus, em particular, vão nos dizer que nós estamos junto com Ele, nessa posição ascensa. E essa deve ser a nossa história e a nossa experiência, porque esta é a realidade espiritual. O quanto nós temos dela, o quanto vivemos nela e o quanto experimentamos dela, este é um outro assunto. Mas ela é um fato. Nós estamos unidos com Cristo em tudo que Ele é, em tudo que Ele obteve, na sua posição exaltada. Certa vez, um aluno foi consultar-se com um professor por algum motivo específico, um professor cristão. Ele encontrou uma placazinha na sua mesa e o aluno impressionou com os dizeres naquela placa, aquela plaquetinha. Estava escrito assim: olhe sempre para baixo. E aquele aluno achou estranho, porque o que o mundo diz é: olhe sempre para cima, não é? Independente aí das circunstâncias, mantenha os seus olhos para cima. Então ele perguntou àquele professor por que daquela placa. E aquele professor citou para ele Efésios capítulo 2. Juntamente com ele vos ressuscitou e vos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E a partir dali nós olhamos para baixo, porque nós estamos com Ele nos lugares celestiais. Irmãos amados, quando um grupo de irmãos em particular descobriu isso numa dada época da história da igreja, esses irmãos foram chamados de aqueles que pregavam a vida no plano mais alto. Vida no plano mais alto. Mas a vida no plano mais alto é uma vida disponível para todos nós que somos habitados pelo Espírito Santo. Não essa vida rasa, envolvida por circunstâncias, por coisas, amarrados, mas uma vida no plano para o qual nós fomos chamados, assentados com Ele nos lugares celestiais. Toda essa visão maravilhosa, Paulo expõe nessa epístola aos Efésios, de maneira particular. 3 capítulos para visão, guarde isso, 1, 2 e 3. E mais 3 capítulos para vocação, 4, 5 e 6. Se você observar o primeiro versículo do capítulo 4, você vai ver que o tema é esse. Porque ele já diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Então o capítulo 4 inicia a sessão da vocação. Então ele vai falar da nossa vocação como igreja para viver em amor, nos 2 primeiros versículos. Humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Os 2 primeiros versos. Então ele vai falar da nossa vocação para viver em amor. Depois de 3 a 6, tudo no capítulo 4, ele vai falar sobre a nossa responsabilidade de preservar a unidade do Espírito. Então essa é a sessão sobre unidade. Depois nos versos 7 a 12,
Ele vai falar sobre a nossa necessidade de praticar a diversidade, porque o dom